Bom dia, gente. Vamos lá. Por que que eu acho que você deveria investir? Bom, simples. Investir é a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo. Por que que isso acontece? Bom, vamos lá. De hoje até a sua velhice, se nada vier a acontecer, você vai vir a se aposentar. E uma coisa que todo mundo vê em qualquer lugar que você venha morar, seja aqui no Canadá, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que você não pode depender do governo para isso. Bom, poder você pode, mas não é recomendável, certo? Ah, mas eu sou servidor público. Bom, tivemos agora mais um exemplo, né, lá do Banco Master, de que os fundos de pensão, né, muitos deles foram usados para bem fins não muito legais, né? E quem que vai pagar o pato disso tudo? Mais uma vez, os governos vão lá, vão dar o jeitinho deles, mas no final das contas serão mais impostos, alguns prejuízos para esses fundos de pensão e nós saímos prejudicados nisso tudo, certo? E é por isso que nós devemos guardar um pouquinho daquilo que a gente tem hoje, né? Faz a nossa poupança e investir no nosso futuro. E como que nós devemos fazer esse investimento, né? Pensando no longo prazo, pensando numa coisa mais estruturada, eu, com mais de 15 anos, até chegando perto dos 20 anos, não quero muito falar da minha idade, mas não vejo uma alternativa melhor de investimento que a gente possa estar fazendo mais estruturada, mais segura, mais sólida do que a gente investir em ações, ações sólidas. E para isso que eu tenho falado bastante, porque eu tenho feito para mim, né? Investir no mercado americano, no mercado de ações americano. Porque olha só, se você for parar para ver, ao investir em ações, você está literalmente, né, contratualmente sendo sócios dessas grandes empresas, dessas grandes corporações que fazem isso tudo, né? Você está me vendo agora nesse momento, está usando diversas dessas empresas, né? Seja o seu provedor de internet, seja o seu celular, seja o YouTube, né? Agora, você não pode chegar e falar assim, pô, vou comprar uma ação ou uma fração de uma ação, né? Aqui no mercado americano, você pode comprar fração de uma ação. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Vou comprar uma ação do Starbucks e chegar lá e querer o seu cafezinho de graça, né? Bom, dependendo daquilo que você for exigir de graça do Starbucks, com certeza vai ser mais caro do que uma ação, né? A ação do Starbucks não é tão cara assim, né? Mas isso não te dá o direito de se, pô, chegar lá com o pé na porta e pedir tudo de graça. Não, você é sócio dentro daquela proporção, né? E o capital que você colocou, aquilo que você vai colocar, investir, ele vai receber dividendos, ele vai ser valorizado conforme o crescimento e o desenvolvimento dessa empresa, dessa grande corporação ao longo do tempo. Então, assim, a minha missão, o que eu quero fazer, que eu desenvolvi esse canal no YouTube e agora que eu estou reformulando meu site, né, colocando coisas muito legais para todo mundo, é ensinar como que nós vamos fazer esse investimento, essa alocação, criação que a gente chama de portfólio, né? Você vai desenvolver, você vai investir em várias empresas, né? E fazer isso com um pensamento de longo prazo, né? Porque assim você consegue mitigar tudo aquilo que a gente tem de risco, né? Porque quando você fala em investir em ações, muita gente vai falar assim, poxa, mas é um negócio muito arriscado e tal. Bom, os riscos, eles se diluem ao longo do tempo, né? E quando a gente tem horizonte de pensamento para o longo prazo, né, pensar em algo para a nossa aposentadoria, para a aquisição de uma casa própria, né, a gente tem o tempo a nosso favor. E fazendo isso de maneira inteligente, seguindo estratégia, né, a gente tem tudo para ter a contribuição dessas grandes empresas para ajudar-nos a alcançar os nossos objetivos, ok? Quero desmistificar tudo aquilo que as pessoas pensam de, ah, não, pô, mas eu coloquei, eu investi $1.000, daqui a pouco eu abri minha conta, tinha só $500, hoje só mil. Não, não é assim.
que você perdeu tudo, que você ganhou tudo, que você viu rico muito rápido. Pode ser, tem casos que pessoas ganham, fiquem muito ricas muito rápido, mas não é para ficar pensando nisso única e estritamente, entendeu? É pensar sempre ao longo prazo, é planejar aporte mensais de investimento, né? De poupança, de planejamento a longo prazo. Ao ser sócio de grandes empresas, grandes corporações, empresas sólidas, né, que têm a presença global, você tem isso tudo na sua carteira. Você pode contar com isso. Você pode contar com os melhores cérebros que estão trabalhando ao seu favor, para que a sua aposentadoria venha a depender disso. E quando você quiser pensar em descansar, em viajar, em aproveitar, você vai ver que essas empresas vão estar lá procurando, buscando o lucro cada mês, a cada dia, a cada hora, né? Utilizando as melhores técnicas de análise de dados, de tudo, para fazer com que o investimento que você fez ao longo desse período tenha o seu retorno, que você tenha os seus investimentos, os seus dividendos no seu bolso. Sim, é verdade, momentos de crise acontecem, faz parte, são ciclos de mercados. Mas no longo prazo, você nunca viu ninguém que investiu a longo prazo se arrepender quando colocou a sua grana em bolsa de valores. Nunca. Você sempre vai ver pessoas que fizeram isso ao longo prazo, se estruturaram, fizeram isso de maneira correta, sempre vão lá e vão falar muito bem disso daí. E hoje, cada vez mais, com mais tecnologias, que você possa fazer isso de maneira mais simples, que esteja mais acessível para todos. Para quem está no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, investir de maneira mais simples, mais diversificada, mais correta e mais estratégica. Por isso eu deixo o convite para vocês acessarem meu site, me seguirem nas redes sociais e subscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque isso é muito importante para o prosseguimento do meu trabalho, tá ok? Até a próxima, pessoal!